E vamos falar agora com um especialista, o Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde. Sempre um prazer falar com vocês, os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, nós tivemos aí alguns senadores, especialmente Eduardo Girão, defendendo a volta das discussões referentes a tratamento precoce, o uso da hidroxicloroquina. Isso foi colocado desde o começo, não é? O ministro Queiroga disse que já houve discussões a respeito disso, já tinha falado, inclusive, no depoimento anterior. Eu queria saber, o senhor, como representante aí da Sociedade Brasileira de Imunizações, como é que o senhor vê essa discussão ainda presente? Olha, eu acho que a doutora Luana foi muito feliz, né, no seu comentário, quando a gente diz que nós estamos discutindo afora da ciência, discutindo coisas relacionando terraplanismo, relacionando coisas que não têm mais evidência nenhuma, uma discussão que já devia estar sendo superada, e infelizmente a gente ainda gasta um tempo, gasta uma energia na comunicação com a população, que é a única prejudicada nesse aspecto, né? Todos nós adoraríamos ter medicações que pudessem ser tratadas, ou que pudéssemos tratar a Covid precocemente, e infelizmente não dispomos. Estamos aí às portas aí de completar 500 mil mortes, e aí continuamos ainda com essa discussão infrutífera, contraproducente, e mais, prestando um desserviço para a sociedade, ainda que se acredita, né, consegue ainda alimentar essa esperança de que há um tratamento e coloca em risco toda a saúde da população. O mundo inteiro não usa hidrocloroquina, o primeiro mundo não usa inteiro, Estados Unidos não usa, Europa não usa, países sérios, nenhuma agência regulatória, não é recomendação da Organização Mundial da Saúde, então fica aí essa discussão, infelizmente, bastante contraproducente. Porque tem uma divisão entre médicos ainda, nós estamos vendo vários, inclusive presentes, a doutora Nilce, que esteve defendendo ainda esse tratamento, em algumas condições não seria aplicado, mas em outras sim. O fato é que se volta, né, se retorna frequentemente a essa discussão, e tem a discussão, claro, da aceleração da vacinação. O senhor está com uma expectativa mais positiva em relação a isso? Sim, no segundo semestre a vacinação nós temos contratados, né, quase 200 milhões de doses da Pfizer para ser entregue até outubro, novembro, temos a mais 40 milhões, ou quase isso, do COVAX Facility, mais uma entrega de outros 50 milhões de doses da AstraZeneca. Então aquilo que nós tivemos no primeiro semestre, né, uma vacinação muito modesta da população, de 25% com uma dose, 12% com duas doses, o que não foi suficiente para impactar no país ainda de forma importante. Seguramente no segundo semestre nós vamos ter, com essas contratuações de doses, este impacto, no primeiro momento, reduzindo mortes, hospitalização, completando a população de vulneráveis vacinados, e aí poder avançar para a população sem doenças crônicas, sem comorbidades, e ter uma retomada aí das atividades até o final do ano. Pecamos, acumularemos mortes, estamos acumulando, vamos acumular mais mortes, porque a cada semana, quinzena, um mês que retardamos uma vacinação mais ostensiva, a gente sabe o que isso significa, e enquanto isso nós não temos outra ferramenta a não ser pedir para a população continuar tendo paciência, continuar se distanciando, continuar usando máscara, porque essa ainda é a vacina que boa parte da população dispõe. Agora, doutor Renato, a gente viu aí durante o feriado várias aglomerações aqui no estado de São Paulo, chamou a atenção, Campos do Jordão, né, as pessoas sem máscara, muito próximas, nós tivemos muita gente viajando no feriado. O senhor acha que isso pode reforçar o risco de uma terceira onda com esse nível de vacinação que nós temos hoje? Nós temos uma combinação, né, Denise, os ingredientes todos para não baixar as nossas taxas de transmissão. Nós temos uma população cansada já de tanto distanciamento, nós temos uma atividade econômica que não encontra amparo para reduzir suas atividades, nós temos fronteiras absolutamente permeáveis, o que entra de estrangeiros aqui no Brasil, possibilitando essa entrada de outras variantes. Nós temos baixa adesão da população às medidas de distanciamento, nós temos pequena parte só da população ainda vacinada, ou seja, nós temos aí todas as condições
para que as nossas taxas de transmissão não decaiam de maneira importante. Aliás, paramos de ter uma queda importante, estamos praticamente mantendo uma estabilização em níveis muito elevados, estamos acumulando ainda quase 2.000 mortes por dia. A gente não pode normalizar, achar que 2.000 mortes por dia está tudo bem, está melhor, porque já chegamos perto de 4.000, né, ou mais de 4.000 mortes por dia. Então a gente precisaria ter atitudes diferentes, vacinação mais ostensiva, mas infelizmente os ingredientes estão todos colocados aí, e o feriado é só mais um deles, né? Eu acho que mais um feriado, mais uma Copa América, ou mais alguma outra atividade que reúna pessoas, só contribui, né, para que esse cenário todo seja mais exacerbado. Exatamente. Agora a gente tem um alerta de alguns hospitais que estariam aí com um aumento do número de internações, inclusive usando mais as UTIs, hospitais particulares, não apenas hospitais públicos, isso particularmente aqui em São Paulo, mas nós já tivemos, por exemplo, a transferência de doentes de Mato Grosso aqui para São Paulo, porque eles estão com dificuldade de atendimento. Então a gente vê em alguns locais que há um agravamento de fato, né? Na nossa prática diária, é isso que a gente vê, Denise. O termômetro que nós temos aí do atendimento, do número de casos, quantos pacientes me ligam semanalmente, quantos eu interno semanalmente, é o termômetro do que está acontecendo, não acontece só com um médico ou outro. Então, na prática, a gente está vendo isso mesmo. Ocupação maior de leitos, número maior de registro de casos, os idosos menos acometidos nesta feita, provavelmente em função já da proteção conferida pelas vacinas. Então os idosos, que eram os principais grupos afetados, a gente está vendo os idosos menos impactados agora, o que é uma boa notícia, mas ainda com altas taxas de circulação, e a gente vivenciando na prática. Nós estamos vendo, sim, os hospitais demonstrando aí um número de internações semanais maiores do que 1-2 semanas atrás, já mostrando uma tendência de crescimento. Agora, o senhor falou dessa eficácia das vacinas, e a gente tem visto alguns idosos que tomaram as 2 doses e mesmo assim estão contraindo a doença e tendo alguma gravidade, inclusive com registro de mortes. Isso daí seria o que? Uma exposição excessiva à doença? Seria alguma doença já pré-existente? O que se pode explicar? Porque acaba criando aí uma desconfiança, querendo ou não, não é? Você tem razão, Denise. Quando nós estamos nesse momento onde a gente registra 50.000 casos novos por dia, nós vamos ver casos acontecendo em todas as situações, né? Indivíduos, aumentou jovens, aumentou crianças, aumentou, claro, temos tantos casos, mesmo que crianças sejam raramente acometidas, vai acontecer um ou outro. E falha vacinal é a mesma coisa. Há uma pequena porcentagem de nenhuma vacina confere 100% de proteção. Então, quando a gente fala a vacina falha em 5%, mas você tem 50.000 casos, sendo que 10.000 deles foram vacinados, é só fazer a conta. Se a vacina vai falhar em 10.000 indivíduos vacinados, 5% deles não vão responder à vacina, ou vão ter falha vacinal, nós estamos falando aí de praticamente 5%, nós estamos falando em 500 casos em vacinados. Você tem 10.000 vacinados, a vacina funciona, protege 95% deles, 5% que eles não protegem são 500 pessoas. E talvez 1 ou 2%, ou seja, 50, ou 10, ou 15 desses, vão acabar sendo internados em terapia intensiva, vão ter formas graves da doença. Então a vacina não é 100% eficaz, é 95%. Pode acontecer morte em 1% dos vacinados. 1% de 50.000 é muita gente que ainda vai acabar falecendo. Então, nós temos que lembrar que para cada um que veio ter um desfecho ruim, mesmo vacinado, nós prevenimos uma enormidade de outros casos graves e de mortes. Vão escapar um outro? Vão. Nós vamos sempre ter notícias de gente que tomou a vacina, ou que se infectou entre a primeira e a segunda dose, ou que mesmo com 2 doses teve uma doença leve, ou até raramente que teve uma doença grave. Isso vai ser exceção, mas vai acontecer enquanto tivermos 50.000 casos novos por dia. Agora diminui na medida em que haja uma vacinação mais ampla da população, porque agora se começa a falar da possibilidade de, no final de outubro, termos aí a população acima de 18 anos vacinada.
Isso acontecendo, nós ainda poderemos ter casos mais graves? Como é que fica essa situação? Porque a gente já vê no exterior que há uma diminuição também de faixa etária para vacinação. Então, se chegarmos a toda a população acima de 18 anos em outubro, podemos pensar até o final do ano em vacinação da faixa etária mais jovem, abaixo dos 18 anos. E aí, qual seria o cenário da pandemia aqui no Brasil? Olha, é sempre uma incerteza quando a gente se fala em possibilidade de variantes, de escape dessas variantes para essas vacinas que a gente hoje utiliza, mas considerando um cenário otimista, onde a gente consiga manter essas vacinas que nós temos funcionando contra as variantes que circulem aqui, nós provavelmente entraremos aí no final do ano com pelo menos toda a população, com pelo menos uma dose oferecida para toda a população acima de 18 anos. E aí sim, os estudos já avançando na pediatria, nos adolescentes, a gente possa também incluir adolescentes e adultos, que são fundamentais. É 1/4 da população brasileira tem menos de 20 anos de idade. Então, se a gente for pensar em falar em redução de transmissão e controle da doença, nós vamos precisar em algum momento incluí-los também, mesmo não sendo os grupos mais afetados nas suas formas graves. Então, eu acho que hoje nós não podemos descuidar das medidas de transmissão, Denise. O Chile é um exemplo clássico disso. A vacinação levou a uma redução de hospitalização, de mortes, de entradas em UTI, de idosos. E o número de casos cresceu. O que aconteceu lá? Eles protegeram os grupos vulneráveis, só que a circulação do vírus continua muito alta, afetando muitos casos, afetando a maior parte agora em jovens e reduzindo a mortalidade em idosos. Então, é isso mais ou menos o cenário que vem se desenhando aqui. Nós continuamos com um cenário de muita circulação do vírus, atingindo agora de forma mais grave os não vacinados, que são os mais jovens, e enquanto isso a mortalidade, as hospitalizações em idosos vem caindo. Então, é um cenário de transição para que nós cheguemos nesse ponto que você colocou. Vacinação mais ostensiva. Agora, até lá, não adianta nós temos um tripé a combater, Denise. Um deles é vacinar, proteger formas graves, aumentar a vacinação, aumentar a cobertura. O segundo é assistir aqueles indivíduos que já estão doentes. E o terceiro é tentar diminuir a geração de casos novos. De nada adianta ficar construindo hospitais, UTI, hospitais de campanha, de nada adianta ficar vacinando as pessoas se eu continuo gerando 50 mil casos novos por dia. É como enxugar gelo. A gente vai ter desses 50 mil casos novos dia, acometendo aqueles vacinados que vão falhar, acometendo crianças, acometendo gestantes, acometendo aqueles adultos jovens que ainda não estão vacinados. Então nós precisamos atuar nessas 3 áreas. A epidemia não se controla dentro do hospital. O hospital é só aumentar mais leito de UTI, então está tudo bem. Está a ocupação de 70% dos leitos da UTI, está tudo bem, pode deixar a epidemia correr solta. Não é assim, nós temos que baixar as taxas de transmissão, temos que reduzir o número de casos novos, senão nós vamos continuar tendo que construir leitos, continuar remediando uma situação, quando na verdade, se a gente não interromper a formação, a geração de novos casos, de tantos casos novos por dia, nós vamos continuar tendo que enfrentar esse desafio. E a vacinação é uma ferramenta excelente. Então, quando a gente avançar de maneira mais ostensiva, nós vamos poder contar com essa ferramenta. Enquanto isso, o distanciamento e a máscara ainda é a nossa vacina disponível. Ouvimos Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, ótima tarde e boa semana para vocês.